Vamos fazer agora o sistema em malha fechada, tá? Então, esse daqui é o sistema em malha aberta, tá? Então, essa é a representação do sistema em malha aberta. Tá, eu vou deixar assim, mas aí vamos copiar isso aqui para baixo, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou aproveitar isso aqui para a gente fazer o sistema em malha fechada, tá? Então, vamos tirar isso aqui, tá? Essa entrada não vai ser mais a entrada do processo. Isso aqui vai ser quem agora, tá? Esse é um bloco que eu vou usar depois, que eu já vou mostrar o que é. Então, a gente vai colocando aqui todas as funções de transferência, né, que a gente precisa. Então, eu vou precisar de... Vou só copiar a primeira função de transferência. A gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de uma GV, que é a função de transferência do processo. A gente vai precisar de uma GC, que é uma função de transferência do controlador. A gente vai precisar também de uma GM, que é a função de transferência do instrumento de medida. Vamos colocando aqui na ordem. Aqui é a função de transferência do processo, que a gente já colocou. Então, isso aqui é a GP, função de transferência do processo. Antes da função de transferência do processo, a gente tem um delay. E antes do delay, junto com a função de transferência do processo, a gente tem o atuador, né, que seria aqui a função de transferência GV. Então, eu já vou conectar aqui, ó, a função de transferência do atuador, o GV, conectando ao delay. Antes da GV vem quem? Vem a GC. Então, eu tenho a função de transferência do controlador. E aqui a gente tem que operação, né? Aqui a gente tem a operação de subtração. Então, se vocês olharem aqui na apostila, a dedução que a gente faz, né, do diagrama de blocos em malha fechada de um processo, a gente tem o processo, função de transferência da válvula do controlador. Aí aqui a gente tem a entrada do set point, que pode ser um degrau ou qualquer entrada, né, comparada com a saída do processo, né, ponderada pelo instrumento de medição. Então a gente vai fazer exatamente o que está aqui lá no Simulink. Deixa eu voltar aqui para a questão. Cadê? Aqui, questão 2. Então, ó, vamos fazer exatamente o que está lá, tá? Vou dividir a tela aqui para ficar melhor de ver, para a gente ver as funções de transferência. Vou substituir os valores, tá? Vou substituir os valores da função de transferência da válvula. A função de transferência da válvula, ela é 1 no numerador, 5.35 aqui no denominador, mais 1, vou aplicar. A do processo é essa mesma aqui com um delay. Vou deixar a do controlador por último, que a gente vai fazer manualmente. E a GM, ela é 1 dividido por 0.02 S mais 1. Tá. 0.02 S mais 1. Vou aplicar, ok. Vejam que eu preciso aqui de um elemento de soma, né? Então, vou pegar aqui o ADD. Procurar aqui o ADD. Vou pegar esse soma aqui, ó, para esse redondinho. Tanto faz eu pegar o quadrado ou redondo, tá? Mas esse redondo aqui ele vai ficar melhor no meu diagrama de blocos. Então, ó, você pode ver que tem 2 mais. Para substituir, é só clicar 2 vezes e trocar aqui por menos, tá? Vou aplicar, ok. Vou conectar aqui. E esse daqui, ó, eu preciso conectar esse aqui. Só que se eu só fizer dessa forma, vai ficar meio esquisito, né? Então, para rotacionar esse bloco, eu clico em Ctrl R. Aí ele vai rotacionar para mim, ó, tá vendo? Aí ele ficou no sentido inverso. Aí eu consigo fazer a conexão. Ah, mas eu preciso conectar essa saída aqui a esse daqui. Como é que eu faço? Eu não consigo puxar daqui para cá. Então, eu pego o caminho contrário. Eu vou começar daqui e conecto aqui no caminho inverso. Beleza. Agora, só falta eu fazer... Só falta fazer a função de transferência do controlador. Como é a função de transferência do controlador? Vamos ver aqui na apostila. Relembrar aqui. A função de transferência do controlador, ela é dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem o sinal do erro. Esse sinal do erro, eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte multiplica só pelo KC. A segunda parte, KC sobre tal I, multiplicado por um fator integrador. E um tal D multiplicado por um fator S, né, um fator derivativo. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vou colocar esse bloco de lado, porque ele não representa o meu controle PID. Então, eu vou pegar uma constante primeiro, tá? Uma constante não, um gain,
né? Gain. Gain basicamente é um multiplicador, tá, gente? Multiplicador por alguma constante. Você pega um sinal e multiplica por uma constante. Então esse daqui é o fator Kp, né? Esse daqui é o ganho proporcional. Aí aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mesmo fator, esse mesmo ganho aqui, vou copiar, vou chamar ele de Kp sobre tau i. Então aqui nessa constante já é a divisão de Kp sobre tau i, certo? E vou passar essa constante, vou multiplicar essa constante por quem? Por um fator integrador. Integrator. Então pesquiso integrador. Tem isso aqui, ó, 1 sobre S, integrador. Eu vou colocar aqui. Vai acontecer o quê? Eu vou pegar a constante Kp sobre tau i, multiplicar ela por um fator integrador. Isso vai me dar essa resultante aqui, ó, tá? Então eu vou conectar aqui. E com isso aqui eu já tenho a ação integral. E mesma coisa eu vou fazer com a derivativa. Então eu vou pegar a operação de derivação. Derivativa, tá? Então o que essa operação vai fazer é exatamente derivar o sinal que está entrando aqui. O sinal que está entrando aqui, ele é exatamente o sinal do erro ponderado pela sua constante tau d, certo? Então a gente vai copiar esse ganho aqui e vai colocar uma constante tau d. E vou fazer exatamente o que eu fiz aqui no diagrama de blocos. Então esse aqui é o sinal do erro, aqui é o set point, ó. Vou substituir esse nome aqui pelo set point. Ele vai pegar o valor de y, vai comparar com set point, isso aqui é o erro. Então eu consigo fazer isso aqui, ó. Lembrando que para fazer essa conexão, eu pego no caminho inverso. Agora, ó, eu preciso fazer o quê? As três ações são somadas para formar a MV, correto? Então eu vou pegar aqui, ó, afastar um pouquinho aqui. Vou pegar o ADD, dessa vez o quadrado, porque ele vai ficar melhor, né, aqui na posição. Pegar esse ADD quadrado aqui e vou somar as três ações. Vou clicar duas vezes para adicionar mais um, mais, ó, 3 mais, pronto, apply, ok. Agora eu consigo somar três valores. Vou somar a constante integral, ou melhor, a constante proporcional, a constante integral e a derivativa, tá? Ou melhor, as três ações, né? A ação proporcional, integral e derivativa. Somei as três aqui na minha função de transferência. Está completo a minha análise do processo em malha fechada. Isso aqui é para análise da alteração no set point. Então percebam que a entrada que eu tenho aqui é de alteração do set point, tá? Se eu quiser fazer uma alteração em um distúrbio, onde esse distúrbio é somado à saída do sistema, o que é que eu preciso fazer? Então eu vou afastar aqui para o lado, ó. Quando eu adiciono o distúrbio, gente, eu tenho que adicionar um terminho a mais, né? Que seria o termo que soma a saída y de S. Então eu tenho uma saída y de D gerada por um distúrbio. Esse efeito é somado à saída do processo para dar um y de S resultante. Esse y de S retorna aqui para o sensor, tá? Então vamos fazer isso aqui. Então basicamente a gente vai pegar outro ADD, certo? Pegar outra função de transferência e pegar outro step. Vou copiar isso aqui, ó. Já vou alterar o nome desse step aqui para não confundir. Isso aqui é o distúrbio. Isso aqui é a função de transferência G de D, a função de transferência do efeito do distúrbio sobre o sistema. Tá? Vou ver qual é essa função de transferência aqui no meu problema. Deixa eu ver aqui. A função de transferência G de D ela é 0.1. 0.1 ela é 0.1 e 0.5 mais 1. 0.5 não, 6.5 mais 1. Aplicar, ok. Esse valor aqui eu vou somar aqui, né? Então eu vou apagar, conectar aqui. E esse daqui vem para o scope. E o valor que eu vou medir é a soma dos dois efeitos, tá? Pronto, tá completo aqui o diagrama de blocos.
Daí eu consigo simular tanto o distúrbio no sistema, como o set point, uma alteração no set point. Tá? Vamos supor que eu queira simular agora esse primeiro problema, que é um problema servo, uma alteração degrau no set point de magnitude 2.5. Sempre que eu vou analisar o problema servo, de alteração no set point, eu tenho que excluir o distúrbio, para só ver o efeito do problema servo. Tá? Só ver o efeito da alteração do set point e não do distúrbio. Então, para isso, ó, eu vou chegar aqui e vou digitar que o valor inicial é igual ao valor final. Então, vou colocar o valor final igual a 0. Isso quer dizer que não vai ter alteração no distúrbio, logo, essa função de transferência não vai ter efeito no processo. Eu só vou ver o efeito da alteração do set point. Vamos colocar aqui uma alteração do set point de 2.5. Vamos aplicar. Opa, 2.5. Aplicar, ok. Vou rodar o processo aqui, vou aumentar o tempo, né? E vou rodar o processo. Pronto. No instante de tempo igual a 2, o set point estava em 0 e depois ele mudou para 2.5. Não foi suficiente para estabilizar o sistema. Então, vou aumentar o tempo aqui, ó, de simulação. Rodar. Ah, tem uma coisa, tá? As constantes aqui eu não alterei, né? Então, ó, o que é que acontece? O que eu pedi aqui no problema foi o quê? Que a função de transferência do controlador ela é 0.5, 0.2 dividido por S e 0.33 vezes S. Isso aqui representa o quê? Isso aqui é o KC, certo? Então, já vou substituir aqui nessa constante, clicando duas vezes. Vou clicar 0.5 ou 0.5. Eu continuo colocando vírgula aqui. 0.5, apply. O 0.2 já é a divisão de Kp dividido por tau I, tá? Então aqui é 0.2. Se você ver a multiplicação dos dois aqui, vai dar exatamente 0.2 dividido por S. E aqui por último é 0.33. Então eu vou colocar 0.33 e aplicar. Vamos rodar agora para ver. Pronto. Vamos ver aqui como ficou o gráfico. Pronto. Aqui o set point nesse instante de tempo estava nessa posição e depois ele foi para 2.5. Deixa eu até diminuir o tempo de simulação para 50 para a gente ver melhor a dinâmica do sistema. Então perceba, só teve alteração no set point, o set point estava aqui e depois foi para 2.5 e o sistema conseguiu controlar a saída normalmente, tá? Com uma transição suave subamortecida. Agora, eu vou querer analisar apenas o problema distúrbio, tá? Então, para analisar apenas o problema distúrbio, eu vou fazer a mesma coisa com o que eu fiz no outro. Eu vou manter a final value aqui 0, para não ter alteração no set point, eu não senti esse efeito do set point. E vou fazer uma alteração no distúrbio, tá? Então, vamos ver aqui quanto é a alteração no distúrbio. Alteração degrau no distúrbio de magnitude 0.5. Então, vamos colocar aqui 0.5 no final value. Aplicar, ok. E vou rodar. Vejam o que aconteceu aqui. O processo estava no set point 0, então o set point não está mudando. O que foi que mudou? Veio uma perturbação externa que afetou a saída do meu sistema. E a saída do meu sistema, ela oscilou e voltou para o estado inicial dela. Tá? Então não teve alteração no set point, só teve um distúrbio externo no sistema e o sistema tentou voltar o valor da variável de saída para o valor do set point, que era 0, né, desde o início. Tá? Então dessa forma a gente consegue analisar, né, e simular tanto um problema servo como um problema regulador, e também mostrei aqui como fazer uma simulação em malha aberta, né, sem controle nenhum.